you guys here this morning? Vocês estão aqui essa manhã? Amen. I know you are. Eu Praise sei que God. vocês estão. Well, can I preach a little bit? Posso pregar um pouco? You guys gonna hang out a few minutes while I give some word to you this morning? Vocês vão ficar aqui um período Aleluia. enquanto eu prego para vocês? Aleluia. So if you just walked in, I saw some people come in. I don't normally have an interpreter, Se você acabou de entrar, eu não normalmente tenho um intérprete. but we have a bunch of people visiting from Brazil, Nós temos muitas pessoas aqui visitando do Brasil. and really they speak English. E eles falam inglês até. But I thought it'd be a treat to bring the nations in. Mas eu achei que seria muito Isn't it legal cool? trazer as nações para You dentro. like it? Isn't it Vocês awesome? estão gostando, não é legal? And plus, Brazilian Portuguese is pretty. E ainda mais, o português brasileiro é bonito. I'm praying in the Holy Ghost. Yes. Eu estou orando no Espírito. Amen. Amém. Come on. Hey, have you ever heard that statement? Você já ouviu falar essa frase? I don't know if it'll translate, Eu não sei se vai traduzir. but sticks and stones may break my bones, and words will not hurt me. Palavras não vão me machucar. You've heard that? Já ouviu falar? How many know it's not true? Quantos já ouviram falaram que não é verdade? How many know people can hit you, Quantos já sabem que pessoas and podem it te hurts less magoar? than what they say to you? E às vezes vai magoar de verdade. Words hurt. Palavras doem. And, you know, many of us, whether we realize it or not, Muitos de nós, quando our own percebemos, words nossas próprias palavras are doing more estão fazendo mais, to hurt our current life mais para machucar a nossa vida and to stop our future e parar o nosso futuro than even sticks and stones. do que construir What does e that mean? What other fortalecer. people do to us? Isso significa que o que outras pessoas fazem em nós, Hallelujah. aleluia, If you would open your Bibles to Proverbs chapter 18, verse 21. abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 18, verso 21. We're going to look at Vamos olhar our para words. nossas palavras. The title of this message this morning O título da mensagem essa manhã é: is Change Your Words, se você mudar a sua palavra, Change Your World. vai mudar o seu mundo. The first thing you have to change in your life, A primeira coisa que você precisa mudar na sua if you vida, don't like what's going on in your life, se você não gosta do que está acontecendo atualmente, is what's coming out of your mouth. é o que está saindo da sua boca. Are you there? Você está comigo? Proverbs 18:21 Provérbios 18, 21 in the New Living Translation says this: diz assim: The tongue can bring death or life. a língua tem o poder de vida ou de morte. Those who love to talk A quem ama will reap the consequences. comerá do seu fruto. Now, what is this saying? O que está dizendo aqui? It's important that we understand É what the impor- word says. É importante que a gente entenda o que a palavra está dizendo. And when it says that your word Quando está dizendo que a sua palavra, in your tongue a sua língua, is the power tem o poder of life or death, de vida ou de morte. and when you speak, E quando você fala, you're going to reap the consequences você vai comer o fruto e as consequências of the words that come out of your mouth. das palavras que saem da sua boca. Well, consequences is a pretty strong word. Consequências é uma palavra bem forte. It doesn't have to be consequences. Não precisa ser consequências. You can actually put the word harvest in there too, Você também pode colocar a palavra colheita, because it says reap. porque aqui diz que I feel você like you're all Brazilian right now. comerá. Eu sinto que vocês são todos brasileiros agora. Fogo! 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 Fuego! Fire! Hallelujah. This is awesome. Isso é ótimo. I'm literally about to feel like I'm stepping into a different world here. Eu estou achando que eu estou entrando num mundo diferente aqui. And so if you're going to reap Então, se você vai a colher harvest on the words that you speak, um plantio das palavras que você fala, you're going to reap a harvest of life or death. você vai colher um plantio de morte ou de vida. And so you can make this truth, I can tell you this way, and this, I'm trying to get it so you can interpret it better. Just go ahead. You can think of your words like seeds, Você pode pensar nas suas palavras como semente, because the words that you speak today porque as palavras que você fala hoje, are seeding your future. elas são sementes para o seu futuro. The words that you speak today, As palavras que você fala hoje, they're forming what you're going to live in the future. elas estão formando o que você vai viver no futuro. What you speak today, O que você fala hoje, I want to say it really clear. eu quero falar de forma bem clara. What you speak today O que você está falando hoje is going to determine Vai- what you live tomorrow. vai determinar o que você vai viver amanhã.
Isn't that good news? Não é uma notícia maravilhosa? Somebody says, no, Pastor, I'm thinking of some things I said. Algumas pessoas estão dizendo assim, não, pastor, eu pensei em coisas que eu não gostei de ter falado. I understand, Eu entendo. but how many know you can change what you say? Quantos sabem que podem mudar o que estão And if you can falando? change what you say, Se você mudar o que você está falando, you can change the world that you live in. você vai mudar o mundo que você vive. Because what you say consistently Porque o que você diz constantemente will be the life you eventually live. vai ser a vida que você vai viver. Say amen. Diga amém. Let me read something to you. Picture this. Eu vou ler algo para você. 2 identical houses. 2 casas iguais. Same builder, O mesmo construtor, same materials, mesmo material, same design. mesmo design. One of the houses stands strong for years. Uma das casas está lá forte por anos. The other begins to crack, A outra começa a quebrar, weaken, ficar fraca and eventually collapse. e eventualmente desaba. Now, here's the question. A pergunta é, If it was the same house, se era a mesma casa, same type of house, mesmo tipo de same casa, builder, mesmo construtor, same materials, materiais, same design, mesmo design, what changed? o que mudou? Nothing on the outside. Nada do lado de fora mudou. What changed? O que mudou, The difference was this. a diferença é isso. What was spoken inside the house every day. Era o que estava sendo falado dentro da casa todos os dias. In one house, Uma casa, words like you'll never make it. palavras como você nunca vai conseguir. What's wrong with you? Qual o teu problema? This'll never work. Isso nunca vai dar certo. Words that always rehearse the negative. As palavras que sempre enfatizam o negativo It was spoken consistently. eram faladas constantemente naquela casa. And the other home, Na outra casa, words like this. palavras como: You can do this. você vai conseguir. God is with you. Deus é com você. We're going to overcome. Nós vamos conseguir Words ultrapassar. that didn't rehearse the negative, Palavras que não focam no negativo, but declared the Mas- positive. mas declaram o positivo. And it created E criou an atmosphere of faith, uma atmosfera de fé, an atmosphere of life, uma atmosfera de not an vida, atmosphere of death, não uma atmosfera not de an morte, atmosphere of heaviness, não uma atmosfera de but an ruim, atmosphere of life and lifting. mas uma atmosfera que te levanta para a vida. You see, it was the same structure, Você vê, é a mesma estrutura, different speech, mas diferentes palavras. completely different outcome. Você vê, tem completos diferentes resultados. Your words Suas palavras are doing the same for your life. estão fazendo a mesma coisa pela sua vida. Amen. Amém? The Bible likens your life to a house. A Bíblia faz com que você seja uma casa. And those that build their life or house on the rock of the word E aqueles que constroem a casa na Bíblia é a casa que perdura. thrive no matter what comes their way. E ela vai perdurar independente do que But vier. those that build their life on the sand without the word, Mas aqueles que constroem a casa na areia sem a palavra, as soon as the wind comes, it's blown. assim que o vento vem, a casa desaba. The first thing you have to do to build your life on the word of God, A primeira coisa que você tem que fazer para construir a sua vida na palavra de Deus, put this word in your heart bote essa palavra no seu coração and let this word start to come out of your mouth. e deixe essa palavra começar a sair da sua boca. The Bible says that everything you see A Bíblia diz que tudo que você vê is held together by the word of his power. é colocado junto através da palavra de Deus. That the world was framed, Que o mundo foi feito, built construído by the word of God. pela palavra de Deus. Your future O seu futuro is going to be built vai ser construído by the words that come out of your mouth. pelas palavras que saem da sua boca. So it doesn't matter what you spoke yesterday. Não interessa o que você falou ontem. If you don't like what your life looks like today, Se você não gosta de como a sua vida está hoje, or you want to strengthen your life today, ou você quer colocar a tua vida no lugar hoje, change your words, mude as palavras, change your world. mude o seu mundo. Say amen. Diga amém. Remember Abraham, Lembra de Abraão? brother Abraham, Irmão Abraão, when he was 75 years old? quando ele tinha 75 anos de idade, His name was not Abraham. o nome dele não era Abraão, It was Abram, era Abrão, and it meant exalted father.
It meant exalted Ah, father. e significa pai exaltado. And God came to him when he was 75 years old. E Deus veio a ele quando ele tinha 75 anos de idade. And he gave him a promise. E deu uma promessa a This ele. promise was, I'm going to make your name great. Falou que eu vou fazer o seu nome grande. I'm going to make you the father of many nations. Eu vou fazer você o pai das nações. I'm going to make you a blessing to the nations. Eu vou fazer você a bênção das And his name nações. was exalted father. E o nome dele era pai exaltado. 75 years old. 75 anos de idade. When he was 99 years old, Quando ele tinha 99 anos, 1 year before the promised son Isaac came, um ano antes da promessa do filho God shows up Isaac, again. Deus voltou. And he says, I'm about to change your name. E ele falou assim, estou a mudar o seu nome. I'm going to call you Abraham. Agora eu vou te chamar de Abraão. And Abraham means E Abraão significa father of many nations. pai de muitas nações. And so for a year, Então, por um ano, Abraham Abraão had to walk around teve que andar por aí, calling those things that did not exist chamando aquelas coisas que não existiam as though they did exist. como se elas já existissem. Before he would go to people, Antes de você ir pelas he would pessoas, say, hey, I'm Abram. ele falaria assim, oi, eu sou I'm exalted Abraão, father. eu sou o pai exaltado. But before God brought the promise, Mas antes de Deus trazer a promessa, God made him go around for 1 year. Deus fez ele ir por um ano He had to go around to people. ao redor das pessoas. And at this time, Abraham was not the father of many nations. E nesse momento, Abraão não era o pai had de one muitas son. nações. Ele só tinha um filho. And that wasn't even through his wife. E não era nem pela esposa. The promise hadn't come yet. A promessa não tinha But for chegado. a year, God made him walk around. Mas por um ano Deus fez And ele every time andar. he spoke his name, E toda vez que ele falava o nome he dele, said, I am the father of many nations. ele falava, eu sou o I am pai the de father of muitas many nações. nations. Eu sou o I am the pai father de of many muitas nations. nações. I'm the father of many Eu nations. sou o pai de todas as nações. And everybody that looked at him E todo mundo olhava para ele. must have looked at him and said, O pessoal olhava e falava, what have you been smoking? o que você tem fumado? Because you are not the father of many Porque nations. você não é o pai de You have muitas one nações. son. Você só tem um filho. And you're 99 years E old, você bro. tem 99 anos de idade. And your wife is 90. E a sua esposa tem 90. But see, Abraham Mas você vê Abraão. believed what God said Ele acreditou no que Deus falou. above what he could see with his natural eyes. Muito acima do que ele podia ver com seus And olhos he knew if naturais. God said he is, E quando ele acreditou no que Deus falou que ele era, then he is. ele é. What has God spoken to your heart? O que Deus falou no seu coração What que você é? promises has God put in your heart? Quais são as promessas que ele colocou And in dentro your de life? você e na sua vida? I want to ask you a question. Eu quero te fazer uma Are you pergunta. burying those promises Você está cultivando essas promessas and just hoping that one day e crendo que um dia it'll come to pass? vai acontecer? Or are you speaking those promises Ou você está falando as like promessas? Abraham did for a year? Foi o que Abraão fez por um ano. He said, I'm blessed. Ele falou, eu sou abençoado. God said, I'm the father of many Ah, nations. eu sou o pai de muitas My nações. descendants will be as the stars of the sky Minhas descendências vão ser essas and the estrelas do sands céu. of the sea. E todas os flacos de I am the areia. father of many nations. Eu sou o pai de muitas nações. You might not can see it, Você pode não estar vendo, but I can see it on the inside. mas eu vejo dentro de mim. And even if I can't see it on the E inside, mesmo que eu não esteja I vendo know what the dentro, word says. eu sou o que a I palavra know what the diz. Bible Eu says. sou o que a Bíblia And I'm diz. coming into agreement E eu vou acreditar with God. e concordar Doesn't com matter what the Deus. world says. Não interessa o que o mundo Doesn't diga. matter what people around me say. Não interessa o que as pessoas ao Doesn't matter redor what the dizem. devil says. Não interessa o que o demônio It only diga. matters what God says. Só interessa o que Deus diz. Come on, if you're going to clap, go ahead and Vamos clap. lá, diga amém e bata palma. So we got to agree with God. Então nós temos que concordar com We got Deus. to put His word in us Temos que colocar a palavra and dele start dentro. speaking that E word. começar a falar Start a palavra. declaring that word. Começar a declarar Start a palavra. sowing seeds into our future. Começar a colocar sementes no nosso futuro. What would have happened if Abraham wouldn't have done that? Imagina se Abraão não tivesse feito isso. If he said, "Nah, I appreciate that." Imagina se ele fala, eu agradeço. What would have happened if he went around after that still saying, "I'm Abram"? Imagina se ele tivesse falado assim naquele ano, eu sou Abraão. Ah, the story would be different. Ia ser diferente. God's will would still be He's the father of many nations. Deus ainda vai continuar mantendo a promessa. But if the promise is not,
is too big for your mouth, Mas se a promessa é muito grande para it's too sua big boca, for your life. é muito grande para sua And vida. you have to decide E você tem que decidir who you're going to agree with. quem que você vai concordar. Because your mouth shows people, Porque a sua boca mostra para as pessoas, your mouth shows God, a sua boca mostra para Deus, and your mouth shows the devil. e a sua boca mostra para o Who demônio. you agree with. Com quem você está acreditando? Amos 3:3 says, how can two walk together Em Moás 3:3 diz, como que duas pessoas podem andar juntas, unless you agree? a não ser que haja concordância, acordo. So part of walking with Jesus, Então uma parte de caminhar com o who is the Senhor, living word of God, que é a palavra viva de Deus, is coming into agreement with what he said. é acreditar e concordar com o que I'm Ele going to diz. agree with God. Eu vou concordar com I'm not Deus. going to agree with the devil. Eu não vou concordar com o I'm not inimigo. giving place to the devil. Eu não vou dar espaço para o inimigo. Say amen. Diga amém. I'm not going to read it this service, but there's a story Eu não vou ler, mas tem uma história that a young man named Gabe, que um jovem chamado Gabe, recently, 4 years ago, he had an accident há 4 anos atrás, sofreu um acidente. skateboarding. Andando de He cracked skateboard. his head open. Ele abriu a cabeça. Literally, the moment he hit the ground, he died. O momento que ele caiu, ele morreu. He said he found himself outside his body, Ele disse que ele viu ele fora do corpo. and he was watching everything play out. E ele estava vendo tudo que estava acontecendo. And for 18 days, he was in this condition. E durante 18 dias ele estava His nessa body was condição. in this condition. O corpo estava nessa condição. They put him on life support. Colocaram ele no hospital. They thought there's no way he will survive. Ele pensou que não tinha jeito nenhum de sobreviver. But they didn't know that God had an appointment set up for this man. Mas não sabiam que Deus tinha um lugar para esse For rapaz. 18 days, he says he spent time with Jesus in heaven. Durante 18 dias ele falou que estava com Jesus no paraíso. Powerful testimony. Que testemunho poderoso. One of the things he said Uma das coisas que ele is disse, when he was in the third heaven with the Lord, quando ele estava no terceiro céu com Deus, he could look down at the earth ele olhava para baixo da through the terra, second heaven, através do segundo the céu, unseen, o que não dava para where ver. angels and demons exist. No segundo céu são onde demônios e Do anjos you know that existem. angels and demons are real? Você sabe que anjos e demônios é real, né? God is real, Deus é real and he has angels. e ele tem anjos. Satan is real, And he has Demônio demons. é real e ele tem anjos. and God has a plan for your life, Deus tem um plano para sua and the vida devil has a plan for your life. e o demônio tem um plano para sua vida. And what we say E tudo que nós falamos decides who we're in agreement with. vai decidir com quem nós estamos de acordo. What this man saw O que esse homem viu, was that as people spoke words pessoas falavam out coisas of fear, de medo, insecurity, hurt, insegurança, even ignorance. mesmo pessoas ignorantes. They didn't know what they were saying, Não sabiam o que estavam but they dizendo, said words that contradicted the word. mas eles falavam coisas que iam contra a That palavra. demons would build a bank of those words E aí os demônios pegariam essa palavra and then take advantage of that e aí tirariam vantagem disso to hijack the authority in that life para tirar a autoridade de Jesus and daquela wreak vida havoc on that life. e acabar com aquela vida. You see, your words matter. Você vê suas palavras, You can't elas just são come to importantes. church. Você não pode só vir à igreja. You have to watch your mouth all the time. Você precisa cuidar do que você fala o If tempo it comes todo. out of your mouth, Porque o que sai da sua It's a boca word. é uma palavra. you can't just say what you want because you feel like you need to. Você não pode dizer só o que você quer porque você sente You have to dizer. sometimes put your hand over your mouth Então, às vezes você tem que calar sua boca. because every thought that goes through your head Porque cada pensamento que vem na sua doesn't have to cabeça come out of your não mouth. precisa sair da sua boca. Hello. Vamos lá. Why do I see ladies going like this? Por que eu vejo meninas me olhando com essa all the cara? ladies are going, Todas as mulheres me Oh, dang olhando. it. Meu Deus. oh my gosh. E agora? But who has the power of your tongue? Quem tem o poder da sua língua? Can the devil make you talk? O demônio pode fazer você Can falar. God make you talk? Deus pode fazer você falar. But can you come into agreement with God or the devil? Mas você pode Can you choose ficar what you de say? acordo com Deus ou com o inimigo e escolher o que você diz? Say absolutely. Diga sim, I can. eu posso. And I believe God. E eu acredito em And you Deus. see, the angels were waiting Você vê, os anjos estavam esperando to hear the word of God in people's lives para ouvir as palavras de Deus através das so pessoas. they could cause it to come to pass in the person's life as well. Então eles poderiam vir trazer e construir algo na vida daquelas So they're pessoas. unseen forces Então as forças que não dá para ver waiting on what you will say.
estão esperando o que você vai dizer. And you are either empowering God E você vai ou fortalecer Deus or the devil. ou o inimigo. That's why there's no excuse. É por isso que não tem desculpa. Everybody has access to the Word. Todos temos acesso à palavra de Fill Deus. your heart with the Word of God. Faça essa palavra fazer parte Believe do the seu word of coração. God. Acredite na palavra And speak the Word of God. e fale a palavra. This is in 2 Corinthians 4:13. It says this, and since we have the same spirit of faith, É em 2 Coríntios 14, we have the same spirit of faith. nós temos o mesmo espírito de fé. Just like it is written, Assim como está escrito. I believe, Eu acredito, therefore I spoke. então eu falo. We believe, Nós acreditamos, therefore we speak. então nós falamos. So you can tell people that you believe, Então você pode falar para as pessoas que você acredita. but what comes out of your mouth Mas o que sai da sua boca is proof of what you believe. é uma prova do que você acredita. Oh, hallelujah. Aleluia! You can believe the Word Você pode acreditar na palavra and speak the e Word falar a palavra and sow into your future. e semear no seu futuro. Because God's got good things in store for you. Porque Deus tem grandes coisas guardadas So agree para with God's você. plan. Deus tem planos. Agree with God's plan. Então concorde com os planos Give dele. no place to the devil Não tem lugar para o inimigo. through the words that you speak. Nas palavras que você Only fala. give place to God. Só tem lugar para Deus. So I want you to do something this morning. Então eu quero que você faça algo essa manhã. Maybe your life you need a perspective change. De repente a sua vida precisa de uma mudança de perspectiva. You need to change the lens that you see your life through. Você precisa mudar as lentes na qual você vê a Because- sua vida. Perspective is everything. Porque perspectiva é tudo. And perspective will determine what you say. E perspectiva vai determinar o que você fala. My Brazilian brothers and sisters like soccer. Soccer. Meus amigos brasileiros gostam de futebol? We like football Nós gostamos de futebol. that we don't use our feet for except to run. Que nós usamos os pés para correr, não para chutar. But we like football. Mas nós gostamos de And American so I football. want to give you an example. Eu quero te dar um exemplo. Because if you're like me, Se você é como eu, sometimes the commentators, às vezes os comentaristas, they get on my nerves. eles entram no meu nervo. They bother me. Eles acabam me I irritando. don't think they know what football is all about. Eu não acho que eles conhecem realmente o que é o I'm like, futebol. what are you talking about? Vem cá, que besteira que você está falando? How many know you can have two commentators Quantos de vocês sabem que podem ter dois comentaristas that give you two different stories of the game e que podem falar duas histórias completamente diferentes do based mesmo on their jogo, perspective of the game? baseado na sua perspectiva? It's the same field, É o mesmo campo, it's the same players, são os mesmos jogadores, same weather, mesmo tempo, same score. mesmo placar. One commentator says this: Um comentarista diz isso. this team is falling apart. Esse time está arrasado. They've lost control. Eles perderam o controle. There's no way they can come back from this. Não tem nenhuma chance de voltar no jogo. And the other one says it like this: E o outro diz assim: they're down, but they're not out. eles estão perdendo, mas eles ainda estão no jogo. There's still time on the clock. Ainda tem tempo no relógio. I've seen teams turn around from much worse. Eu já vi times voltarem de muito pior. Same teams, Mesmo time, same game, mesmo jogo, different perspective, diferentes perspectivas, different words. diferentes palavras. Change how you see your life. Mude a forma que você vê a sua vida. Change how you see the world. Mude a forma que você vê o mundo. We know that we live in a fallen world. Nós sabemos que nós vivemos num mundo perdido. We know that there's sin in the world. Nós sabemos que tem pecado aí fora. We know that we find ourselves in hard times sometimes. Nós sabemos que nós vamos passar por momentos There não are tão times you fáceis. feel like you're knocked down. Mas tem momentos que você sente que você não caiu. But I came here this morning to tell you Mas eu vim aqui essa manhã te dizer that you might be down, que você pode até ter caído, but you're not out. mas você não acabou. Can you say amen? Você pode dizer There amém. is still time on your clock. Ainda tem tempo no seu relógio. There's still time left to turn this thing around. Ainda tem tempo de mudar a You are not a realidade. loser. Vamos lá. You are more than an overcomer. Você não é um perdido, And você God's não é um got good perdedor. plans for your life. Deus tem planos para a sua And the vida. devil is always a liar. E demônio é sempre He's um still a mentiroso. liar. Ele ainda é um You're mentiroso. coming out of the place that you're at.
Você vai sair desse lugar que você You're está. going to another level. Você vai para um novo You are a nível. winner. Você é um vencedor. You are a winner. Vencedor. You're a winner. Vencedor. You are a winner. Você é um vencedor. How can you say that, Pastor Hank? Como você pode dizer isso, With so pastor? much confidence. Tem tanta coisa. Because I read his story for my life. Porque eu já li a história da minha vida. The Bible says that Jesus is the author and the finisher A Bíblia diz que Jesus é o autor e of my consumidor story. Of my story da minha história and my faith. e da minha fé. He wrote my story Ele escreveu a minha from história beginning to end. do início ao fim. Oh, and the faith that I have, E a fé que eu tenho, the belief that I have a fé que eu tenho is in Jesus, é no nome de the one who Jesus, died for me. que Ele morreu He por shed his mim, blood for que me. Ele sangrou por He is mim, greater than anything in this world. que fez tudo que podia nesse Nothing in mundo. this world Nada nesse mundo can stop the story he wrote for my life. pode parar a história que And Ele for your construiu life. para minha vida e para a sua. If you will believe it enough Se você acreditar to speak it, para falar, declare it declarar against all odds, contra todas as against circunstâncias, everything that looks the opposite. mesmo com tudo parecendo Abraham, diferente. for a year, Abraão, had to go around por um ano, saying, I am the father of many nations. ele falou, eu sou o I pai am the de father todas of many as nações. nations. Eu sou o pai. What has God spoken to you? O que Deus falou para você? Where has the devil stolen your hope? Por que o demônio roubou a sua esperança? Where has the devil stolen your dream? Aonde que ele roubou o seu sonho? Where has he caused you to shut your mouth? Aonde foi que ele calou a sua boca? To stop speaking of the things that God has spoken to you? Para você parar de falar as coisas que Deus falou para Where has he você. called you not to believe in this? Aonde que na Bíblia está escrito para não I want to acreditar? tell you that is a lie from hell. Eu quero te dizer que isso é uma mentira. My Bible tells me A minha Bíblia me diz that the devil came to steal, kill, and destroy. que o demônio veio para matar, roubar e But destruir. Jesus came that you may have life and have it more Mas Jesus abundantly. veio para te dar vida e vida em abundância. Hallelujah. Aleluia! What do you want to agree with this morning? Com que você vai concordar nessa manhã? Because Jesus paid a heavy price Porque Jesus pagou um preço for that abundant altíssimo life. por uma vida de abundância. You want to honor the cross of Jesus Christ? Se você for honrar a cruz de Jesus, Then be bold and live in the abundant life that He died to bring you. então seja humilde e viva a vida abundância que Ele deixou para você. Give no place to the devil Não tem lugar para o inimigo through the words that you speak. nas palavras que saem da sua boca. You see, He came to steal, kill, and destroy. Você vê, Ele veio roubar, matar e destruir. The parable of the sower says the sower sows the word. A palavra do semeador diz que o semeador saiu para The word semear. is a seed. A palavra é uma semente. And the devil wants to steal the seed from your heart. E o demônio quer roubar essa semente do seu He coração. wants you to not believe in this word. Ele quer que você não acredite na palavra. Because if he can keep this word out of your heart, Porque se ele conseguir tirar essa palavra he de can Deus keep it out of your mouth. do seu coração, ele tira da sua boca. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Porque o que está em abundância no coração, a boca vai falar. And the most dangerous thing to the enemy E a coisa mais poderosa para o is inimigo a spirit-filled believer é um crente cheio de Espírito Santo, that believes this word, que acredita na Bíblia, that has this word in their heart, que tem essa palavra no coração. and is bold enough to speak it out of their mouth. E ele tem fé suficiente para declarar a But- palavra de Deus. Because when you do that, Porque quando você faz isso, you are seeding your life você está colocando a sua and you're vida seeding the world na palavra de Deus. with His word. Na palavra. And His word will never return void. E a palavra nunca vai voltar It will vazia. always produce that Sempre vai produzir which it algo. was sent to produce. Which it was sent to produce. Tudo vai produzir tudo que foi declarado para So produzir. Abraham had to say, Então Abraão tinha que dizer: I am the Eu father of sou many nations. o pai das nações. And he became the E ele father se tornou of many nations. o pai de muitas nações. Hallelujah. Aleluia. Maybe you just need to change the way you see things. De repente você só precisa mudar a forma que você vê as coisas. 2 Corinthians 4:18 says this, 2 Coríntios 4:18 diz assim: while we do not look at the things which are seen, enquanto você não olha pelas coisas que você vê, but at the things which are not seen. mas sim valoriza as coisas que você não vê. That means a Christian pays attention more to what they cannot see Significa que os cristãos, eles valorizam mais o que eles não podem ver than what they see with their natural eye.
do que o que eles podem ver com seus olhos naturais. That's called walk by faith. Isso significa caminhar pela fé. Faith comes by hearing and hearing by the word. E a fé vem por ouvir o quê? A palavra de Deus. We don't look at what we can see Nós não olhamos para o que nós vemos to determine our life para determinar a nossa vida or what we say. ou o que nós dizemos. We're only moved by what we believe. Nós só nos movemos And we pelo que believe nós the word. acreditamos. E acredite And na we palavra. believe, therefore we speak. E nós acreditamos enquanto nós So we don't falamos. speak according to what we can see. Então nós não falamos de acordo com o que podemos ver. We change our words Nós mudamos as to palavras change our world. para mudar o mundo. We call those things that are not Nós chamamos o que não é as though they are. como se eles fossem. We speak His word Nós falamos a into palavra our dele world. no nosso mundo. Hey! Trazemos o mundo. Hallelujah! Aleluia! And it goes on to say, for the things which are seen are temporary, E diz assim, as coisas que nós vemos são temporárias, but the things which are not seen mas as coisas que nós não vemos are eternal. são eternas. So we're looking at the eternal things of God. Então nós estamos olhando para as coisas eternas We de speak Deus. the eternal things of God, Nós falamos as coisas the eternas, unchangeable things of God. as coisas que não mudam. The word is like a hammer O mundo é um martelo. that will break up every hard place in your life. A palavra de Deus é um martelo que vai It quebrar says the tudo na things sua that we vida. can see, Ele diz que as coisas que nós não they are vemos, temporary. as coisas que nós vemos são temporárias. You know what that means? Significa o quê? They are subject to change. Elas estão sujeitas a mudar. What's in your life that doesn't line up with the word? O que na sua vida não está alinhado com a palavra? What's in your life that doesn't belong in your life? O que na sua vida que não pertence à sua vida? What is coming against you to try to stop you from walking in what God has for you? O que está vindo para tentar te parar de viver o que Deus tem para You você? can see it. Você pode ver. I can see poverty. Eu posso ver pobreza. I can see sickness. Eu posso ver I can doença. see depression and anxiety. Eu posso ver pressão e ansiedade. It's subject to change. Mas está It's sujeito a subject mudar. to change. Está It's sujeito a temporary a mudar. thing. É uma coisa What you do temporária. is you put the word in your mouth O que você faz, coloca a and you palavra na start sua boca speaking to that thing. e começa a falar com aquilo. Even when you feel anxiety, Mesmo quando você está even when your bank sentindo, account is empty, mesmo quando você está sem even dinheiro, when you feel depressed, mesmo quando você está deprimido, you say, I don't walk by what I see, hear, or feel. você diz, eu não ando pelo que eu vejo, sinto ou percebo. I walk by the word. Eu caminho I pela walk by what I palavra. believe. Eu caminho pelo que eu And here's what's acredito. coming out of my mouth. E isso é o que vai sair da minha Not I'm boca. depressed, not I'm sad, not I'm sick. Eu não estou deprimido, eu não estou doente, eu não estou pobre. I'm filled with the joy of the Lord. Eu estou cheio da alegria do Senhor. I am a child of God. Eu sou um filho de Deus. I am blessed. Eu sou abençoado. I am not depressed. Eu não estou I am in the deprimido. Master's hands. Eu estou na mão do Mestre. Things that happen in the world can't happen to me As coisas que aconteceram podem acontecer comigo, because I belong to Him. porque eu sou dele. I'm the head and not the tail. Eu sou a cabeça e não o I'm above rabo. only and not beneath. Eu estou acima e não I'm blessed abaixo. when I'm coming in. Eu sou abençoado. I'm blessed when I'm going out. Eu sou abençoado quando saio. I'm blessed in the country. Eu sou abençoador. I'm blessed in the city. Eu sou abençoador da The blessing of cidade. Abraham's on my life. A bênção de Abraão está sobre a minha vida. Jesus is with me, E Jesus está comigo. even when I don't feel like it. Mesmo quando eu não sinto que Ele Because está. the Bible says He will never leave me, He will never Porque a forsake me. Bíblia diz que Ele nunca vai me deixar. If you got to look yourself in the mirror Mesmo que você tenha que se olhar no espelho and declare the Word of God to yourself, e declarar a palavra de Deus, make up in your mind today, mesmo não estando na sua mente hoje, I will not agree with the enemy's story for my life. eu não vou concordar com a história do inimigo para minha Everything vida. around your life right now Mesmo tudo agora ao redor da sua vida might look like it was written by hell, pode parecer que foi escrito pelo inimigo, but the story ain't over. mas a história não acabou. You might be down, but you ain't out. Você pode ter caído, mas você não There's está still fora. time left on your clock. There's still time left on the clock. Ainda tem tempo no relógio. You're still in the game. Você ainda está jogando. There's still time for you and God to turn this thing around. Can Ainda you say tem tempo amen? de você e Deus mudarem a Hallelujah. realidade da sua vida. I said you're coming out of this situation. Eu estou dizendo, você vai sair dessa situação. You're going higher with God Você vai mais alto com Deus. because you are fully devoted to Him. Porque você está completamente entregue. You fully live for Jesus. Você está todo entregue a Ele. He paid a full price for you. Ele pagou um preço cheio por você. You give your whole life to Him. E você deu sua vida
vida toda para Ele. then agree with His whole word for you. Então concorde com a palavra inteira Declare His dele. whole word in your E life. mude o mundo ao redor da In sua Jesus' vida. mighty name. No nome santo de Jesus. Somebody say amen. Alguém diga amém.